Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu bom dia, boa tarde, boa noite para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Bom, nós vamos trabalhar aqui a disciplina de História e nós vamos nessa nossa aula de hoje compreender dois elementos dentro da história. O primeiro elemento que nós vamos compreender é o que é história. Dentro desse elemento que é história, nós vamos entender quem é o profissional, quem é aquele que atua diretamente com a construção desse processo histórico. E depois nós vamos entender um pouquinho sobre fonte histórica, do que a história se alimenta, o que serve de referência, o que serve de base para a história, tá bem? Para que nós possamos fazer essa nossa aula de hoje, nós vamos acompanhar alguns slides aqui e debater e discutir e tentar entender um pouquinho de forma muito sucinta e de forma muito rápida para que vocês possam absorver esse conteúdo, tá certo? E fico depois à disposição de vocês para esclarecermos qualquer dúvida. Então vamos lá? Primeira coisa que nós vamos ver aqui então, pessoal, é história. Olha só. Quantos de nós já não nos perguntamos o que é história? Para que serve? Por que estudar história? Para que estudar? Será que de fato a história acrescenta alguma coisa na minha vida? Eu espero que a partir desse primeiro momento da nossa aula você possa conseguir entender o que é história e você possa também conseguir dar um valor muito maior a ela. Porque a gente por muitas vezes pensa que história é contar coisas do passado. A gente pensa que história é uma ciência que estuda e que fala apenas sobre coisas do passado. Mas não. Quando a gente olha de forma bem crítica e de forma bem pontual, nós conseguimos entender a amplitude e também a complexidade do que é história, certo? Então vamos passar à frente o nosso slide e conversando um pouquinho a respeito disso aqui. Bom, o que é história? Ela é uma ciência? Ela é uma narrativa? Ou seja, ela é algo que apenas conta fatos? A história ela apenas conta o passado? Se a história ela só conta o passado, só vive do passado, o que ela faz com o presente, não é? A história ela é uma investigação? A história ela é crítica? Ela é imparcial? A história toma partido? A história faz juízo de valor? O que será que é a história? E aqui ao lado eu coloco para vocês essa compreensão, que eu gostaria que vocês analisassem junto comigo. Ó. História ela é uma pesquisa, conhecimento advindo da investigação. Ou seja, história é um saber, história é um conhecimento que vem a partir do momento que se investiga, que vem a partir do momento que se critica, que vem a partir do momento onde se pega fatos, onde se pega histórias, onde se pega acontecimentos e a partir disso faz-se uma crítica. E quando eu falo crítica não é falar mal, pessoal. Quando eu falo crítica eu estou falando de análise, de entendimento, de sair daquilo que é senso comum e de partir para aquilo que é científico, né? Para aquilo que é pautado através de dados que de fato nós podemos acreditar, porque a história ela passa por um funil de conhecimento, né? A história ela é um conhecimento dubitável, que também critica, né? Não é algo que pega um fato, ele é indubitável, aconteceu daquela forma e aquele fato está certo, é aquilo, pronto, acabou. Não, a história ela é dubitável, a história ela critica, a história ela também duvida, a história não é amarrada. Primeira coisa que nós precisamos compreender, a história não aconteceu, a história está acontecendo, a história ela está em constante movimento. E isso é muito importante a gente ter em mente, certo? Mas qual é o conceito de história? Olha só. História é tudo que está relacionado às pessoas. Ou seja, história é tudo aquilo que está relacionado ao homem. E quando eu falo homem aqui,
Eu não estou dizendo sexo masculino ou feminino apenas, né? Eu estou me relacionando, me direcionando aos dois sexos aqui. Enquanto homem, nós falamos do sujeito histórico, ser humano. Então, a história é tudo aquilo que está relacionado ao homem, ao ser humano. A tudo aquilo que ele fez, a maneira que ele viveu, a maneira que ele se organizou em sociedade, a maneira que ele pensou, a maneira que ele se relacionou com os fatos, a tendência que esse homem teve a alguns pensamentos, a tendência que aquela sociedade ou que aquela civilização teve diante de certos fenômenos sociais que aconteceram. A história ela também vai entender as tradições desses povos, a história ela vai fazer uma análise dessas tradições, a história vai acompanhar também a evolução desses povos, algumas permanências, algumas transformações, certo? Então, primeiro conceito que nós temos aqui, que história é tudo aquilo que está relacionado ao homem, ou seja, é tudo aquilo que está relacionado ao ser humano, seja ele homem, seja ele mulher, certo, pessoal? História inclui todo traço e vestígio, tudo que o homem fez ou pensou desde o seu primeiro aparecimento sobre a Terra. Ou seja, a história ela investiga os vestígios, a história ela investiga os traços, a história ela investiga a historiografia, né? Essa escrita dessa história, aquilo que o homem foi escrevendo ao longo do tempo. E não escrevendo apenas com a sua escrita manual, mas escrevendo com o seu modo de viver, de pensar, de agir e de se organizar em sociedade. Então nós podemos dizer que história ela estuda a ação dos homens, ela estuda o passado, mas não apenas o passado, ela estuda o presente, tá? É muito importante a gente entender que história não vive do passado, mas a história ela é uma ligação entre passado e presente. E muitas vezes essa ligação entre passado e presente pode nos fazer prever algumas coisas do futuro, tá bom, pessoal? A história é uma ciência dos homens do tempo, isso é muito importante. A história ela estuda o homem dentro do seu tempo. Já ouviram dizer na palavra, vou tentar escrever aqui para vocês, anacronismo. Anacronismo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso daqui. Quando a gente diz que a história é a ciência dos homens do tempo. O que é o anacronismo? É quando a gente julga algo do passado com um olhar dentro do futuro. A civilização dos incas, dos maias e dos astecas foram atrasados, porque olha a maneira que eles construíram. Espera aí, você está falando que eles são atrasados com o seu olhar no presente, com o estudo de engenharia, de arquitetura, com os materiais que nós temos hoje, você está dizendo que eles são atrasados naquele tempo em que eles não tinham o maquinário, os estudos e o aperfeiçoamento científico que nós temos hoje? Entende o que é o anacronismo? Quando a gente julga algo do passado, quando a gente julga o passado com um olhar fixo no presente. Então, muito cuidado com sermos anacrônicos. A história não pode ser anacrônica. A história também é a narração de fatos, mas a história não é apenas uma narração de fatos. E quando a história narra um fato, ela não pode narrar esse fato amarrado, a história não pode narrar ou contar essa história simplesmente foi isso, pronto e acabou, e principalmente colocando super-heróis. A gente precisa saber que a história é uma história contida, mas também a história é uma história não contada. O que nós temos da história também é aquilo que nos permitiram saber. Precisamos entender que nós não temos acesso a tudo da história. Muita coisa foi perdida, mas também muita coisa foi omitida ao passar do tempo, né? E outro ponto, que aqui eu vou grifar para vocês, entender a história como um processo dinâmico. A história ela não aconteceu, pessoal. A história ela está acontecendo hoje, agora, neste momento, quando você assistir esse vídeo, a história estará acontecendo. Para o historiador francês Marc Bloch, ele diz que a história se define assim: ela é uma ciência de estudo do tempo e do homem. Sentido anti-horário aqui, né?
A história ela é uma ciência, ou seja, ela investiga, ela estuda o tempo, o período histórico e o homem, ou seja, o ser humano, aquilo que ele viveu, a maneira que ele se organizou, o que ele sofreu, a maneira que ele se reagiu, suas contribuições para aquele período, suas reações, suas mudanças e as suas permanências, certo? Mark Bloch vem dizer assim, que a história é, portanto, a ciência que estuda a vida humana através dos tempos. Então, para ele, a história vai ser também o estudo de tudo aquilo que envolve a vida, o fazer e o ser do homem através do tempo histórico que ele viveu. Percebe que duas palavras nos acompanham ao longo desses slides? Homem, ser humano e tempo. Nós precisamos, dentro da história, compreender quem era aquele homem, quem era aquela mulher, quem era aquela sociedade, em que tempo ele vivia, né? Para a gente não cometer juízo de valor, né? Então, por que estudar história? Aqui eu queria dizer para vocês de uma maneira muito resumida. Quando a gente não estuda história, nós somos um povo sem memória. E se nós não temos memória, nós corremos um sério risco de cometer erros do passado novamente. Nós precisamos estudar a história para saber quem nós somos, quem fomos e para onde queremos ou não queremos ir, tá? Então a história ela é um resgate cultural. Eu gosto de também dizer isso. A história ela precisa resgatar o conhecimento sobre a diversidade cultural, diversidade religiosa, diversidade étnica, porque quanto mais conhecedores da história, quanto mais conhecedores dos diferentes povos e dos diferentes homens que nós temos e dos longos anos que esses homens têm de história, quanto mais nós conhecemos, menos preconceituosos, menos preconceitos nós criamos. Um exemplo muito claro, quando nós entendemos que existem diversas religiões milenares, nós não vamos brigar por religião, nós vamos dialogar. Quando nós estudamos sobre história da sexualidade, nós vamos ver que existiram há muitos anos, há muitos milênios, diferentes formas da sociedade se organizar dentro desse quesito sexualidade, e nós não brigaríamos por isso. Quando nós estudamos a história da mulher, não vamos muito longe, no Brasil, a finalidade que a mulher tinha, que era cuidar da casa, satisfazer o seu marido, dar filhos, ser uma pessoa de sociedade, que vai à missa, que produz trabalhos manuais, que não tinha direito de voto, que deveria saber cozinhar bem. Quando a gente olha para que servia a mulher, e a gente entende hoje o machismo no Brasil, né? Então, por que estudar história? Para que a gente tenha uma consciência clara do que nós queremos e não queremos ser, do que vivemos, do que estamos vivendo e do que não queremos mais viver. Então, qual é o objeto de estudo da história? E aqui, novamente, eu quero citar Mark Bloch para vocês. Gosto muito de trabalhar com ele. A ideia de que o passado passa a ser objeto de uma ciência é absurda. O objeto da história é, por natureza, o homem. Aquilo que eu disse para vocês. O objeto da história é estudar o homem. A história não é uma ciência que se alimenta do passado. Por muitas vezes você já pode ter ouvido isso. História é a ciência do passado. Não. A história, sim, tem a sua contribuição no passado, mas ela não se amarra no passado, tá joia, pessoal? E quem é responsável pelas informações, pelas coletas de dados e pelas pesquisas, pela construção de um pensamento histórico? De fato é o historiador. De fato é o profissional, o professor de história, o historiador, aquele que se dedica à pesquisa. E esse tem um papel fundamental nessa construção e nessa transmissão de dados do processo histórico. Assim como é muito difícil você compreender a medicina sem o médico, é muito difícil você compreender a história sem o historiador. Pode ter jornalista que fale sobre isso, engenheiro, enfim, podem ter várias pessoas que falem sobre a história, mas o especialista, aquele que faz esse trabalho
a fundo é o historiador, é aquele que tem formação nesta área, tá bom, pessoal? Então, quem é esse historiador? E é importante a gente pensar na figura dele para a gente também entender a história, porque senão a gente pensa que qualquer um fala e escreve e pesquisa sobre história, não é? Mas não, a história ela tem um profissional que trabalha e que se forma para isso. E é o historiador, que é aquele que interpreta fatos históricos, ou seja, analisa fatos que aconteceram, analisa registros que foram deixados, esses registros das diversas raízes, estuda documentos e fontes históricos e busca vestígios que possam fornecer informações na investigação. Ou seja, o historiador ele também está em constante crítica, em constante coleta de dados, tá bem? Então, pessoal, de forma resumida aqui nesse slide, cabe ao historiador o quê? Eu resumo esse slide assim, ó. Interpretar as sociedades, ou seja, interpretar acontecimentos históricos, tá bom? Então, esse historiador ele vai trazer a sua análise, a sua crítica e a sua informação, sem juízo de valor, tá bom? Sem construir super-heróis, personalidades e também sem cometer o anacronismo que nós vimos lá atrás. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre aquilo que alimenta a história. E o que é que alimenta a história? Os fatos históricos, as fontes históricas, né? Esses fatos, eles formam as fontes. E o que são essas fontes? E é o que nós vamos entender a partir desse momento. Todo fato histórico, ele deixa vestígios, ele deixa documentos, né? E os historiadores usam desses vestígios, desses documentos, para trazer, então, a sua análise sobre a história. Esses vestígios, então, que as sociedades deixam, que os homens deixam, são chamados de fontes históricas, que são documentos, registros, vestígios ou marcas pelas presenças dos homens. As fontes históricas podem ser, sendo elas inúmeras, aqui eu trouxe algumas para vocês. Fontes escritas, como documentos, contratos, registros, letras de música e aí vai, né? Fontes orais são as entrevistas, aqui a gente entra dentro do campo da história oral. Os relatos, os causos, as lendas, os mitos, entre as manifestações verbais. É importante a gente saber, todos os bens móveis, imóveis, naturais que possuem um valor significativo para uma sociedade, para um tempo histórico, todos esses contribuem, todos esses entram dentro do conceito de patrimônio histórico. Por exemplo, igrejas de Ouro Preto, de todo aquele período onde nós ainda tínhamos a escravidão, foram consideradas patrimônio histórico para a sociedade, né? Porque elas marcaram um período, porque elas possuem o quê? Um valor significativo. Então elas precisam ser conservadas, elas precisam ser mantidas, de preferência tal como elas eram. Claro que a gente sabe que ao longo do tempo algumas não são tão mantidas assim, mas como patrimônio histórico ela precisava ser conservada no seu estético, no seu artístico, tal como ela era naquele período, certo? Aqui a gente vai entender os patrimônios. O que é patrimônio, né? Os patrimônios. O conjunto de bens materiais e imateriais formam um patrimônio histórico. Como assim, professor? Bens materiais e imateriais. É aquilo que nós herdamos do legado de alguns povos. E esses legados, esses bens, eles podem ser materiais ou imateriais, não é? Então, olha só. O patrimônio material são aspectos concretos. Aqui nós vemos uma pintura, é material. Aqui nós vemos uma construção, é material, é um objeto ou um artefato, né? Dentro de uma cultura, é claro, mas é um bem material, nós tocamos, né? O patrimônio imaterial, ele está dentro do campo das representações. As danças, que elas definem a característica de um povo, a religião, religiões de matrizes africanas, entre outros, né?
Então, tudo aquilo que está dentro do campo das representações, costumes, tradições, festas, lendas, gastronomia, tudo isso entra dentro do contexto imaterial, tá joia, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que ela tenha ajudado vocês a entenderem um pouquinho o que é história, quem é o profissional que trabalha com a história e o que são as fontes históricas, o que é um patrimônio material, o que é um patrimônio imaterial. Até a próxima aula. Fiquem bem, se cuidem e fiquem em casa.